Gente, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um ótimo feriado aí, né? Hoje é quinta-feira, dia 20. Hoje é 24, 23. Espero que tenham tido um bom feriado. Nós não tivemos aula terça por conta do feriado, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já estava já estava trabalhando. E eu vou colocar esse vídeo junto na playlist para ficar na sequência, tá? As partes todas. Bom, vamos lá. Para quem já tá com a apostila, a gente tá lá na página 12, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre Oparin, Haldane e as bases da teoria da evolução molecular, tá? O que aconteceu, então? A teoria da evolução molecular, então, evolução molecular, existem moléculas, então não são seres vivos, são moléculas que estão evoluindo. Essa teoria da evolução molecular, que eu já vou explicar o que é, ela é uma das teorias, uma das hipóteses, né, mais conhecidas aí para explicar o surgimento da vida. Então, a vida surgiu a partir da evolução da molécula. Então, a partir da evolução molecular surge a vida que antes não tinha. Antes só tinha moléculas que não eram vida. Uma molécula de H2O, por exemplo, ela é existente, ela é alguma coisa, mas ela não é uma vida, porque ela não tem características de vida, né? Para ser uma vida, o que precisa ter? Para ser uma vida, né? Vamos falar algumas coisinhas aqui. Precisa ter célula, precisa respirar, precisa se reproduzir, ter capacidade de um indivíduo deixar descendentes, né? Uma molécula de H2O não fez isso. Bom, então a teoria da evolução de uma molécula, né? Então essa molécula, ela evoluiu e essa é uma das teorias, né? Uma das hipóteses, na verdade, desculpa, hipótese mais conhecidas para explicar aí o surgimento da vida. O que é essa teoria? O que ela defende? Ela defende que a vida surgiu, né, a partir de transformações químicas, né, dos componentes da água dos oceanos. Eu já falei isso. Não sei se vocês lembram que eu falei numa videoaula anterior sobre os coacervados, né, sobre as moléculas de aminoácido. Lembra desse nome? Aminoácido? Aí tinha os aminoácidos. Moléculas de aminoácidos juntos formam proteínas e proteínas junto com água formam os coacervados. Então foi isso que aconteceu. Essas moléculas foram se transformando. Por quê? Porque o aminoácido, que é uma molécula orgânica, orgânico vem de organismo, lembra? O aminoácido, ele surge a partir de uma receitinha lá, né? A gente tinha descargas elétricas, a gente tinha metano, hidrogênio, gás carbônico, a gente não tinha oxigênio, mas todos esses ingredientes aí que eu citei que tinha na terra primitiva, naquela terra que veio bem antes, serviu aí como base para transformações químicas nos componentes de quem? Da água dos oceanos. Lembra que a vida provavelmente surgiu nos oceanos, né? Na água. Quem formulou essas teorias aí que a gente está conversando, né? Principalmente os pesquisadores na década de 1920. Olha, a gente está em 2020, década de 1920 foi há 100 anos, né? Quem são esses? O Oparin, Alexander Oparin e John Haldane, ou John Haldane. De acordo com essa teoria, o que ela diz, né? Ela diz que a vida surgiu a partir de combinações de compostos inorgânicos. Calma. Lembra que eu falei que o aminoácido é uma molécula orgânica? Quem que é inorgânico aqui? Os ingredientes que foram usados para produzir a molécula orgânica. Por exemplo, metano, gás carbônico, tudo isso é inorgânico. São componentes inorgânicos que juntos produziram compostos orgânicos. Isso está aí na página 12 de vocês. Eu quero que vocês abram a apostila, sei que já não abriram ainda. Página 12, está no segundo parágrafo, está até grifado essas palavras aí para vocês. Está dizendo assim: de acordo com essa teoria, qual teoria? A teoria da evolução molecular, que é o que a gente está falando agora, para surgimento de vida. A vida teria surgido a partir da combinação de compostos inorgânicos. Inorgânico pressupõe que não é vida. H2O, uma molécula orgânica. Aliás, desculpa, uma molécula inorgânica. Ela não é de um organismo vivo. Então, a partir da combinação de moléculas inorgânicas, compostos inorgânicos,
produziram compostos orgânicos simples. Foram os ingredientes, o metano, o hidrogênio, o gás carbônico, a própria água que tinha, foram ingredientes para formar compostos orgânicos simples. Isso ao longo de pouco tempo foi rápido? Não, ao longo de muito tempo, né, esses compostos acabaram se unindo e formando mais complexos. Então, assim, eu tinha lá meus ingredientes inorgânicos. Esses ingredientes inorgânicos formaram compostos orgânicos. Agora, os compostos orgânicos são aqueles que têm na vida, mas ainda não são. Tem na vida. E a partir de muitos anos, eles foram se transformando em compostos orgânicos mais complexos. Porque os que surgiram primeiro eram mais simples, né? Vamos na lógica, né? Para uma molécula surgir, não vai surgir uma molécula muito complexa, muito grande, cheia de elemento. Ela vai surgir sendo mais simples. Por fim, esses compostos eles foram se juntando, essas moléculas orgânicas simples foram se juntando, né, e deram origem a estruturas capazes de controlar reações químicas e se duplicar. Então, essas estruturas, aquelas que foram se combinando, eram simples e foram se tornando mais complexas ao longo de muitos anos, elas foram tendo, com essa complexidade, elas foram adquirindo capacidade de fazer reações químicas e de se duplicar. Eu já falei isso numa videoaula anterior, né? Não é novidade. Lembra que as moléculas tiveram capacidade de se reproduzir? E quem faz isso? Seres vivos. Né? Essa é a teoria da evolução molecular. Essa característica de duplicação de 1 virar 2, né, só os seres vivos têm, mas ela indica um começo de metabolismo e de reprodução, né, e que são atividades fundamentais para os seres vivos. Só para conceituar aqui metabolismo, essa palavrinha que eu falei, o que é metabolismo? Metabolismo tem a ver com a nossa capacidade, a capacidade dos seres vivos de gastar energia. É a partir do metabolismo que a gente gasta energia, que a gente consegue fazer atividades, falar, respirar, andar. É a partir da ação do metabolismo que usa... Qual é a energia do metabolismo para o metabolismo funcionar? Para gastar energia, eu gasto energia para fazer minhas atividades através do metabolismo. Mas que moeda energética, que energia que eu uso para fazer isso? Da alimentação, né? Os experimentos de Miller, né? Para falar de tudo isso que a gente está falando, né? A gente teve uma teoria do Oparin, né? Haldane, né? Porque são dois pesquisadores, né? Que foi testada em laboratório. Então, essa teoria da evolução molecular foi testada em laboratório. Isso em 1953, por um tal de Stanley Miller. Esse Stanley Miller, ele era um estudante de química, da área de química, né? E o professor dele, né, também fizeram esse experimento. O que eles fizeram? Eles recriaram um ambiente em que as condições da Terra primitiva, lembra que eu falei da Terra primitiva, da Terra do início, que ela era bem diferente da atual? Não tinha oxigênio, não tinha vida como a gente conhece aqui hoje. Tinha muitas descargas elétricas, a temperatura era muito alta, então com isso eu não tinha água líquida, eu tinha água principalmente na forma de vapor, porque era tão quente que a água ficava na forma de vapor apenas. Eles construíram um aparelho de vidro. Esse aparelho de vidro tem para vocês a imagem lá na página 12. Eu quero que vocês olhem se ainda não estão olhando. Lá na página 12, eles construíram um aparelho de vidro e tiraram todo o gás oxigênio do seu interior. Por quê? Porque não tinha oxigênio na Terra primitiva. Eles estavam tentando criar um ambiente em que as condições eram iguais à da Terra primitiva. Tinha que tirar o oxigênio primeiro. Em seguida, eles adicionaram água e uma mistura de gases. Os gases que se acredita que estavam na Terra no seu início, né? Para reproduzir o que se acreditava ser essa composição da Terra no início, né? Onde não havia vida. O aparelho produzia faíscas, né? Para simular as descargas elétricas. Acabei de falar que tinha descarga elétrica, então esse aparelho precisava também para simular esse ambiente primitivo, de terra primitiva, ele precisava produzir essas descargas elétricas, né? Essas descargas elétricas, né, é que foram fonte de energia para as reações químicas. Para uma reação química acontecer, o que é uma reação química? De um elemento, eu tenho dois elementos, pelo menos, que juntos, a partir de uma energia, se transformam em um novo composto. Eu preciso da energia para esses dois compostos reagirem e fazerem uma transformação química. A água, então, ela era aquecida também, né, até ferver, porque lembra que a temperatura era muito alta, e o vapor d'água ficava circulando no aparelho.
E aí eles condensavam em um frasco que representava os primeiros oceanos. O que é se condensar? É quando a água está no estado de vapor e ela vira líquido. Olhem lá a imagem na página 12 que tem um esqueminha. Tá vendo que tem uma chama aquecendo um balão volumétrico onde está a água? Essa água está evaporando. Aí lá na imagem 3 eu tenho as descargas elétricas sendo simuladas, né? Os raios presentes na Terra, né? E na 4... eu tenho ali nessa 3 e 4, eu tenho a mistura de gases ali que compunham, né, a Terra primitiva, e depois esse vapor de água e os gases, né, foram resfriados. Então em 5, onde está 5 na imagem de vocês da página 12, onde está o número 5, é onde resfriava aquilo lá. Então estava aquecendo no 1 e em 5 resfriava, diminuía a temperatura. Para quê? A gente já estudou isso. Para acontecer essa passagem do estado gasoso para o estado líquido para formar os oceanos.